Fala, nação corintiana, ótimo dia aí pra gente, uma ótima semana a todos, na medida do possível. Pô, vou trazer um vídeo aí com a repercussão do pênalti do Yuri, a derrota pro Flamengo, ver o que o Ale falou aí do pênalti perdido por Yuri Alberto e trazer vários personagens aí, trazer o Ranieri, o Dorival falando que o time não é mal treinado. Vou trazer vários shorts aí, vou passando e vou dando opinião, beleza? Bora que lá. Primeiro eu queria mostrar aqui do Ale. Ele fez uma postagem, na verdade, e ele disse: primeiro tempo de muita raça e luta. Aí vem esse cara e bate um pênalti de um jeito que não condizem absolutamente em nada com o ritmo da partida até aquele momento. Irresponsável, perfeito, é isso. E não condiz com o momento do Yuri Alberto na carreira. Não é um momento de bater cavadinha. Ele não tá naquele momento de 9 vitórias seguidas, aonde ele tinha, 10 gols em 12 jogos com 4 assistências. Não, ele tá 5 meses sem fazer gol. O Corinthians acabou de jogar uma partida horrenda contra o Sport. O Corinthians num jogo bom. O Yuri já tinha perdido 2 gols. Depois do pênalti, perdeu mais 2. Ele perdeu 4 gols no primeiro tempo e o pênalti. Não existe aquela cavadinha. Aquilo é inaceitável. Pela proposta de luta, era pra estufar as redes e sacudir o estádio inteiro. Era pra fazer o gol? Beleza. Mesmo que errasse, mas que batesse certo. Que batesse forte, que escolhesse um canto ou que batesse no meio, mas que batesse com responsabilidade. Entendeu? Esse era o objetivo. Nem que erre. Errar um pênalti faz parte, é normal. E não pode fazer o que ele fez. Isso realmente não pode, tá? Fiel torcida, com esse papinho de que tem crédito, enche o saco também. Cara, eu nessa daqui eu não sei se eu concordo tanto com o Ale, eu sempre concordo com ele, mas eu não vejo. Será que tem torcedor falando que ele tem crédito? Pra mim não tem 0 crédito. O Roberto tá numa fase horrível, acabou o crédito dele já faz alguns jogos já, na minha opinião. Entendeu? Acho que ele não tem mais tanto crédito assim, não. E realmente, o Corinthians ontem fez um primeiro tempo absurdo, um jogo pra ter ganho, com tranquilidade até, acabando perdendo porque eles chegaram 2 vezes, fizeram 2 gols, né? Então, é isso. Vamos aqui ver o Dorival falando o resultado daquilo que foi treinado sobre o pênalti batido pelo Yuri Alberto. O que o técnico pode mudar ou não mudar naquele momento? Não pode mudar nada. Naquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega pro segundo, pro terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade. Mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes. Temos que amargar tudo isso. O que o técnico... Isso aí eu concordo com ele. Nessa parte do Dorival, isento de culpa, né? O Maicon treinou, o Maicon pra mim, horrível o Maicon. Mas ele é um excelente batedor de pênalti, tá? Então deveria ter sido o Maicon mesmo. Mas tranquilo passar por Roberto, que não dá pra fazer o que ele fez, né? O Dorival continua aqui. Eu trouxe alguns melhores momentos da coletiva e também trouxe o Ranieri falando sobre isso, tá? Que eu já vou chegar, beleza? O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado, o que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. O Dorival ficou bravo aí. Ele tem razão nessa parte. O Corinthians fez um primeiro tempo absurdo. Não tem como ele pegar lá o Yuri Alberto, acertar o pé dele e fazer o gol. O que o Dorival, pra mim, errou, pra mim ele tá sendo horrível, ele ainda vai explicar isso, tá, nação? Por que colocar o Thales Magno antes do Vitinho? Isso não existe, cara. Isso não tem Kaique. O Thales Magno não tem nem que entrar. Kaique, Vitinho, o Thales Magno não deveria nem ter entrado, tá? Guinegão também acho que não precisava ter saído tão cedo. Será que cansou? Não sei. Mas ele ainda vai falar sobre isso. Mas, aqui nessa questão do primeiro tempo, o Corinthians jogou muito, né, cara? O Corinthians dominou o Flamengo. Eu tava lá no estádio e o Corinthians jogou muito. Cara, eu tava a 5 metros da trave. Eu não sei se você, pra quem aí já foi. Eu tava ali na leste, inferior, embaixo. E eu tava a 5 metros da trave que o Yuri errou a cavadinha e perdeu 4 gols. Você tá doido, cara. Tinha um amigo meu que tava lá na norte. Eu não consegui na norte, porque minha pontuação é baixa. Então ele conseguiu. Ele tava lá na norte. Aí ele falou assim: segundo tempo ele faz. Você que tá dando azar. Segundo tempo, primeiro lance dele, toma gol. Falou: deve ser eu mesmo, não é possível. Mas ele errou o 4 gol, aquele que ele
ele também dá o carrinho e chuta por cima, foi um gol perdido. Ele perdeu 4 gols e a cavadinha que... Os 4 gols perdidos também não é uma coisa tão aceitável assim. Mas a cavadinha é pior, né? A cavadinha é inexplicável. É inexplicável, cara. Ele fazer um negócio daquele no momento que ele tá vivendo. O primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água, alguma coisa assim, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação, inclusive foi a primeira pergunta, se não me falha a memória, que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. O primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água... Já tinha tido esse caso contra o Mirassol, né, do Memphis, e eu acho que aquilo deveria ter servido de aprendizado, sim. Nessa eu tenho que concordar, tá, com o Dorival. Isso deveria ter sido de aprendizado e ter pensado, pô, não podemos fazer mais isso. Cara, não existe, cara, né? Eu tô insistindo muito nisso porque o momento que tá o time e que ele estava 5 meses sem fazer gol, dá uma cavadinha, ele quis mostrar o quê? Não, eu não tô nervoso, eu tô bem com esse momento, mas não é pra tá bem com esse momento, é pra tá nervoso. É pra tentar mirar na gaveta e se isolar, beleza, acontece, faz parte. Mas não era o momento pra isso, né? Ele vai explicar agora porque colocou o Thales pra sair o Guinegão, mas não é nem essa explicação pra mim, é porque que não entrou o Vitinho ou o Kaique, que veio de pôr o Thales. O Thales, a primeira bola que veio pra ele, caiu de boca em cima da bola, pelo amor de Deus, homem ruim, cara. Olha, a confiança o jogador só adquire atuando. Ele tem feito bons treinamentos. Nos chama a atenção esses detalhes. Você não pode passar os 90 minutos tendo necessidade de melhorar a fluência da sua equipe e não tomar nenhuma atitude. Eu tenho que fazer uma alteração. Alguém tem que sair, não tem jeito. Naquele momento, nós tínhamos ainda um jogo em que o Flamengo se apropria do meio-campo, começa a ter um pouco mais de volume e nós precisávamos de algo novo que pudéssemos fazer com que melhorássemos sem que abríssemos muita equipe. Em determinados momentos, um terceiro atacante, ela te dá uma outra condição, porém, desde que você tenha o meio de campo sustentando a sua equipe, sustentando a partida, coisa que não vinha acontecendo. Então, as nossas mudanças foram nesse sentido. Algumas físicas, tentando melhorar o rendimento. Tivemos que mudar para trás, o que é muito difícil para uma partida como essa, mas tivemos necessidade. E as mudanças buscando uma melhoria no setor ofensivo. É o que nós temos, foram as possibilidades apresentadas e nós tínhamos que fazê-lo para que não passássemos 90 minutos sem tomarmos uma atitude ali atrás. Olha. Ai, Dorival, essa daí é piada. Essa daí é aquele cara que te fez aquela pergunta lá de mal treinado, deveria falar, mas no segundo tempo você não consegue fazer as substituições corretas, porque você se contradiz. Você disse que mudou, na hora que você mudou, eu tava lá conversando ali com os torcedores, né, que corintiano é assim mesmo, a gente vai no estádio e faz amizade com todo mundo que tá do lado, e eu tava conversando com o torcedor, eu falei pra ele assim, se ele colocou o Anguilhéry, vai perder o meio campo, e agora ele tá falando que não tinha meio campo, mas ele tirou o meio campo e colocou um zagueiro. E que meio campo ele queria ganhar então? Não fez sentido nenhum o que ele tá falando com o que ele fez. Ele já tinha perdido o meio campo, ele deveria ter dado um jeito de reforçar o meio campo. Pô, pelo amor de Deus, e não dá pra pôr o Thales mais, não dá, só em último caso, com o Kaique, com o Vitinho, pô, até com o próprio Dieguinho, não dá pra pôr o Thales, tá? Vamos ver a conversa aí que o Raniel eles tiveram com o Yuri Alberto. Acho que a conversa que teve foi a gente dizendo que confiava no Yuri, eu mesmo falei pra ele que eu confiava nele, precisava dele, e teve uma frase que eu falei pra ele, se continua se colocando nas situações que você vai fazer o gol, e não teve outra. Ele é um cara que ano passado teve um jejum enorme de gols e ainda assim todo jogo o Yuri tinha uma chance de gol, alguma coisa. Porque ele é um cara corajoso. Se fosse outra pessoa, se escondia atrás do zagueiro e joga a bola pra frente e vamos brigar pela segunda bola. O Yuri não, ele se coloca nas situações e foi o que eu falei pra ele no intervalo. Continua se colocando nas situações que você vai fazer o gol, a gente confia em você e foi o que aconteceu. Perdeu os gols, mas várias vezes também ele fez os gols que tinha que fazer, deu um título pra nós esse ano, então não cabe a mim crucificar ninguém. Eu acho que o Yuri é o cara que mais se cobra e a gente sabe da força mental dele, da confiança que ele tem em si mesmo, senão ele não estava aqui jogando no Corinthians. Ah, cara, eu discordo de você, viu, Raniel? Discordo, eu achei que você jogou bem ontem, tá, Raniel? E aqui foi que o lateral foi pro Corinthians, né? Não foi pro Flamengo. E o Bruno Henrique não prendeu a bola. Por quê? Porque ele já tinha Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, não impediu o lateral. Porque ele já tinha amarelo. Se ele impede o lateral rápido, ele toma vermelho. Por causa de um amarelo besta, que não precisava,
Tá, ele chegando uma bola no meio do campo, não precisava. Ali, agora era a hora de segurar, empurrar o cara, não deixar, arrumar uma confusão e não deixar bater o lateral rápido, que tava num contra-ataque, tava ali 4 contra 3. Então ali foi muito por isso que saiu o gol. E o lateral era pro Corinthians, era pro Corinthians, mas aí faz parte. Não acho que foi isso que fez perder também. Eu acho que não passa somente por aí, mas eu acho que é um ponto crucial para a derrota da gente hoje. Eu acho que a gente foi prejudicado sim, eu acho que o lateral era nosso. Eu revi o lance várias vezes e para mim o lateral é nosso. O fato dele ter dado lateral pro Flamengo, ter batido rápido e ter pegado a nossa defesa exposta prejudicou a gente. Foi gol. Muito se deu por causa do lateral. Eu acho que o lateral era sim nosso, mas a gente não pode colocar a culpa nisso aí. A gente teve chance para vencer o jogo. Eu sei que foi um ponto alto da partida, foi um ponto crucial, mas não somente por isso a gente perdeu o jogo. Eu acho que é importante dizer isso. Eu sei que depois vai viralizar, vamos cortar aí e dizer que eu coloquei a derrota na culpa do lateral, mas não me importa. Eu acho que a gente poderia sim ter saído com o triunfo hoje, ter vencido o jogo já no primeiro tempo, mas não aconteceu e infelizmente é o Campeonato Brasileiro. Acho que a arbitragem foi boa, tá? Lances que eles deram pra nós, falta pra nós, eles deram pra eles, que eles não deram pra nós, eles não deram pra eles. Acho que a arbitragem foi boa. Não tô aqui dizendo que foi ruim, mas eu acho que no lateral ali erraram. Era lateral nosso e deu gol dos caras. Legal ele falar que não foi por isso. E não foi por isso que a gente perdeu, tá? A arbitragem realmente foi boa. Eu tenho todas as críticas ao árbitro, mas a arbitragem foi boa. Sabe que não é muito bom, mas a arbitragem foi boa sim. Ele teve um critério pros dois lados, mas nessa daí ele errou, né? O Bandeirinha errou feio, tá na cara do Bandeirinha, mas não importa, né? Infantilidade de deixar cobrar rápido, não sei. Não dá pra deixar cobrar rápido do jeito que foi, porque era nosso e aí pegou desprevenido. Isso aí não existe, tá? Na minha opinião, isso daí não tem como. Aqui o Dorival também vai falar sobre esse lance, mas não foi isso que fez o Corinthians perder. O que fez o Corinthians perder foi as mudanças do Dorival, ao meu ver. Quando ele fala que tinha perdido o meio, mas coloca 3 zagueiros e tira um meia. Você perdeu o meio, você tira um meio e coloca 3 zagueiros. Que sentido faz isso? Não sei. Eu não entendo tanto assim de futebol igual ele, claro. Ele entende 1 milhão de vezes mais que eu. Gostaria que ele explicasse, falasse, o que você quis então colocando 3 zagueiros e tirando o meia se você falou que tinha perdido o meio? Não sei. Não faço ideia. Você me desculpa, mas todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. Nosso time parou. Infelizmente, quando sai a jogada, se não me falha a memória, foi o Plata que pegou a bola, estava muito próximo dele. Ele já pega a bola rapidamente. Ele teve essa percepção. A sensação de todo o estádio era que a bola era nossa. Como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil, não foi um lance complicado. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno é um dos melhores bandeiros que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. Mas era uma jogada muito clara, muito nítida. Então não é falta de concentração. Até porque quando ele levanta a bandeira, que ele segura em cima, todos nós estávamos esperando dele fazer o movimento para a esquerda, ele fez para a direita. Quando ele faz para a direita, o Plata já estava em cima da bola. Ele pega a bola e faz a batida. É impossível isso. É impossível. E a partir daí acaba saindo o gol. Você me desculpa, mas... Faz sentido sua explicação. Eu tava no estádio e realmente a sensação foi que a bola era nossa, mas a sensação é que o Corinthians dormiu. Também eu tive essa sensação na hora. Porque beleza, pode ser. Eu tive a sensação que era nossa, mas poderia não ser também, da onde eu tava. Eu tava do outro lado, né? Então, beleza, foi do lado de lá. Mas mesmo assim, a sensação é de que a bola era nossa mesmo. O estádio achou, todo mundo reclamou. Mas não dá pro time parar, né, Dorival? Pô, nem o Sub-12 tá parando mais. Nem o Sub-12 tá parando quando o lateral é a favor e o outro time vai cobrar. Se é nosso, briga, toma a bola do Plata, empurra, fala, mas é nosso, é pra lá. Não existe, né? Então, na minha opinião, isso daí não justifica. Não justifica mesmo. Eu gostaria de levantar alguns pontos agora aqui, tá? Pontos positivos do jogo. Bidon, melhor em campo, disparado. Jogou muito bem. No segundo tempo, o Dorival fez mudanças e isso quebrou as pernas do Bidon. O Bidon começou a jogar mal. Na posição que o Bidon jogou ali, ele jogou muito o primeiro tempo, cara. Ele deu 3 bolas pro Yuri na cara do gol. O Mateuzinho também deu uma. Falou, faz, Yuri. E o Yuri errou. Choca, foi bem também. Kaká entrou, nossa, Kaká é muito abaixo, não dá pra comparar. O Choca foi bem na marcação, lógico, é um pouco lento às vezes, faz parte. Gustavo Henrique, ele só deu uma falha pra mim, uma hora ele deu pro Bruno Henrique, o lado esquerdo dele, assim, achando que ia pegar o Bruno Henrique na corrida. Pô, ele é um cara inteligente. Aí na outra, ele já chegou chegando, que é assim que ele deveria ter chegado naquela primeira, ainda bem que o Bruno Henrique chutou tudo errado lá, tentou cruzar uma bola que tava ele e o goleiro, ele tentou cruzar, não fez sentido nenhum. Mateuzinho razoavelmente bem, o Bidu, um dos melhores jogadores em campo do primeiro tempo. Segundo tempo, o Bidu morreu. O Yuri Alberto, né?
Já falei tudo que tinha pra falar dele aqui e, pô, foi... Aquele pênalti que ele bateu ali é inexplicável, é uma coisa assim grotesca, sabe? Ele deveria sim dar uma entrevista e pedir desculpa pra todo mundo, falar isso nunca mais vai acontecer, pode ter certeza disso. O Guinegão, na medida do possível, foi bem, mas também nada absurdo pra que não tire o Guinegão, igual o cara perguntou. Não, eu não questiono o Guinegão sair, eu questiono que deveria ter entrado o Vitinho, tanto que a primeira bola do Vitinho, o Vitinho entrou bem de novo, ele não perdeu bola, a primeira que ele pega, ele puxa pra esquerda, dá uma paulada que o Rossi espalma pra fora. Então, num contexto, Martinez jogou demais, cara. Ranieri jogou bem, deu uma bola boa pro Mateuzinho, que foi aquela que o Yuri Alberto errou o gol, mas ali roubou muita bola, mas ele perde muita bola, erra muito passo o Ranieri. Nossa, é triste. Agora, o Martinez é um absurdo, cara. Joga muita bola. Pra mim, esse é o contexto geral. Pior em campo, primeiro o Dorival, depois Yuri Alberto e Thales Magno. Thales Magno, todo jogo ele entra, ele é o pior em campo. Ele joga 5 minutos, pra mim, ele é o pior em campo. E melhor em campo, na minha opinião, primeiro o Bidon, depois o Bidu. O Corinthians mostrou que dava sim pra ter ganho do Flamengo, igual o Ranieri falou. Poderia já ter saído o primeiro tempo ali, já com a vitória consolidada, 2-3-0, tranquilamente. E depois só gastar o segundo tempo. Mas perde muito gol, e infelizmente é isso. E esse jogo não é um jogo que faz a gente tá com 29 pontos em 12º lugar, não. E o jogo que faz a gente tá com esses pontos é o empate com o Vitória, é a derrota pro Juventude, é a derrota pro Sport. Essas são as derrotas, pra mim, aquela derrota pro São Paulo, que o Corinthians jogou. Essas são as derrotas que faz o Corinthians estar onde tá. Essa derrota pro Flamengo é até uma derrota aceitável, não do jeito que foi, que era pra ter ganho com certeza. E agora é pros próximos jogos aí, pensar tudo isso. Jogar igual o jogo contra o Flamengo, mas com mais seriedade. O Yuri Alberto tem que parar de errar gol, não sei, um treinamento, passar com o psicólogo de novo, não sei. Ele precisa fazer alguma coisa, porque os gols que ele tá errando não pode ser aceito pela torcida. E igual o Ale falou, não existe mais essa de que tem crédito. O crédito acabou faz uns 3 meses já. Faz uns 3 meses, já tá com o nome no Serasa, daqui a pouco vai pro SPC. Mas tá bom, é isso aí. Uma ótima semana pra gente. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam aí do jogo, deixa aí uma mensagem pro Yuri Alberto. Valeu, tamo junto demais. Fui!